Olá novamente, então agora vamos continuar com Python, vamos continuar agora com os ciclos ou loops. Então a gente já falou deles, a gente simplesmente vai usar o for e o while. O for quando a gente sabe quantas vezes vai fazer alguma coisa e o while quando a gente vai renovar dentro do nosso ciclo alguma variável que a gente precisa iterar para reutilizar nosso código indefinidas vezes, só até cumprir alguma condição como um boolean, tá? Então o for quando a gente sabe quantas vezes, o while quando a gente vai renovar e fazer um processo iterativo que a gente não conhece a quantidade de vezes que vai ser feito. A gente também poderia fazer o while e o trabalho do for poderia ser feito com o while, mas a gente vai ver com uns exemplos, vai ser bem simples, tá? Então vamos começar por aqui nosso Python. Então aqui está ele. Então simplesmente vou começar por fazer um arquivo novo. Então simplesmente vou fazer um file e vou guardar ele vai se chamar loop for primeiro, vou fazer o for primeiro, então vamos salvar ele, como fiz nos outros, eu vou tirar isto e vou acrescentar aqui, talvez meu sobrenome, perfeito. Então como seria o for? Então vamos aqui deixar ele um pouco maior, para que fique mais legal, beleza. Então, como seria o for? Então, eu tenho for, essa seria a estrutura, eu coloco aqui uma variável, depois coloco in range, depois desse in range, eu coloco aqui o que? Eu vou colocar início, vírgula, parada e passo. Todos eles têm que ser inteiros, tá? Início, então ele vai contar, parada ele não vai contar. Então, por exemplo, se eu tenho 100 ali, ele vai até 99, tá? Porque ele quando chega em 100, ele para. Mas o início, ele vai respeitar o início, tá? E o passo vai ser de quanto em quanto essa variável vai pular. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui no início, por exemplo, eu quero que ele vai desde, por exemplo, variável que começa em 1, que vai até 100 e vai de número em 1. Então eu coloco aqui 1, 101, 1, certo? Para que ele consiga ir até 100, porque ali só iria até 101, né? Ali não iria até 101, que seria o limite. Beleza, então agora a gente vai, tudo que faz, ou seja, aqui eu coloco o que eu quero fazer variável vezes, tá? Talvez fique mais fácil se eu coloco i, né, a nossa variável. Bom, eu posso repetir tudo aqui, simplesmente deixar aqui e colocar um pouco mais explícito, que seria um i, in range, início, para passo e aqui número i vezes. Eu quero que isso seja feito i vezes. Variável. Perfeito. Eu quero fazer i vezes. Perfeito. Essa seria a minha estrutura, bem simples. Ao igual que o condicional, eu tenho que colocar dois pontinhos e a indentação conta. Tudo que está indentado abaixo do for seria o que o programa vai reconhecer como que está dentro do ciclo. Então, um exemplo simples que se me ocorre, vamos lá, vamos primeiro comentar isto. Então, como falei, Ctrl 4 e ele faz um bloquinho, ele faz um bloquinho ali de comentários, então eu vou colocar aqui, como fiz no outro, estrutura do for. Perfeito, então se me ocorre algum exercício simples para vocês verem, por exemplo, uma coisa que seria interessante, por exemplo, não sei se vocês lembram de Bart Simpson, quando ele sempre ficava no final da aula para ele escrever 100 vezes, 1000 vezes que ele não deveria fazer alguma coisa. A gente pode fazer isso se ele conhecesse o Python, ele não teria que ficar até tão tarde, né? Porque a gente vamos fazer aqui uma estrutura legal para fazer isso. Então, por exemplo, eu coloco aqui for, vou colocar i,
in range. Vamos supor que o diretor lá, Skinner, pediu para ele escrever 100 vezes. Então vamos até 101, 100 vezes que não fale alguma coisa, né? Então, como poderia colocar aqui? Simplesmente print. E I don't gonna say director Skinner stinks anymore. Não sei, qualquer coisa. I don't gonna say. Perfeito. Então veja só que se eu faço isso, já com isso você já teria o castigo já pronto, né? Se eu vou aqui eu vou executar esse aqui, eu vou deixar até grandinho. Deixa eu ver aqui, eu deixei grande. Perfeito. Se eu deixo ali grandinho, eu vou executar esse aqui. E ele já escreveu 100 vezes o que foi pedido, né? Então fica de boas. Tem várias vezes. Como eu sei quantas vezes são, eu poderia acrescentar aqui um contador. Eu poderia pedir, por exemplo, que ele imprima aí, porque ele está aumentando aí de cada vez, né? Então, imprime aí cada vez que faça isso. Daí eu posso dar aqui um run. E ele fez 100 vezes, olha só. Aqui começou. Aqui colocou um embaixo, aqui foi 2, e 3, e 4, e 5, e 6, até que foi até 100. Então veja o interessante, por exemplo, se eles pedem para eu escrever 1000 vezes, então vou em 1001. E vai em um segundo tudo, né? Então é bem interessante. Também estrategicamente, por exemplo, que a gente vai ver quando implementa alguns métodos numéricos, a gente poderia ir desde 0 até 1000, daí contaria o 0 como um dos valores, que o intuito... Então tenho aqui até 999, mas na verdade ele está fazendo desde 0, né? Eu vou deixar aqui menor, por exemplo, para que vocês vejam. Ali, por exemplo, ele contou 0, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Mas esse 0 conta como 1, então ali teria 10 vezes escrito isso que foi pedido ali para dizer, né? Então o for, assim resumindo, simplesmente for é usado para alguma tarefa quando a gente precisa fazer várias operações e reutilizar nosso script várias vezes, mas quando eu sei o número de vezes que vai ser usado. Então eu uso um contador. Eu poderia, por exemplo, colocar um contador aqui dentro. Poderia, por exemplo, inicializar p igual a 1. E aqui colocar p igual a p mais 1. Então o que acontece? Eu vou pedir para imprimir. Print p. Então o que é interessante aqui? Aqui simplesmente eu estou pedindo, eu inicializo lá fora o meu contador, eu poderia fazer com qualquer variável. E ele vai entrar inicialmente, então eu vou colocar que ele é igual a 0 primeiro. E ele vai fazer esta operação, ele vai pegar 0 mais 1, então agora P vai ser 1. Então P vai se ir renovando, então seria um P antigo, esse P0, e ele vai fazendo um update, vai fazendo um refresh dessa variável, e ele vai chegar praticamente igual ao contador, porque aqui eu inicializei em 0, né? Deixa eu ver, ele seria 1 maior do que o contador neste caso. Então eu vou ativar aqui. Aqui é 1 maior do que o contador, por exemplo. Veja só como está P. Então vocês poderiam também utilizar contadores dentro do for ou dentro do while, porque ele vai fazer tudo que você escreveu lá dentro, o número de vezes que você deseja, que você controla com esse aqui em range. Você colocar o início, o final e o passo. Este aqui tem outro tipo de estrutura que é do tipo non-type. Então, se eu não coloco por exemplo, eu não coloco passo, ele automaticamente vai ir de um em um, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, só que, por exemplo, eu coloco 2, ele vai de 2 em 2, tá? E aqui veja só meu P contra meu I, ele vai ser bem diferente.
Veja só, aqui tem 8 e aqui tem 5, então é bem diferente. Agora, se eu simplesmente deixo aqui, tiro este primeiro e este outro, ele vai identificar como a parada. Lembrem que a gente sempre precisa parar. Quando a gente faz processos iterativos, a gente precisa lhe dizer ao programa quando parar, né? No caso dos condicionais, quando se cumpre a coisa e se acaba o código, ele para. Aqui a gente precisa lhe dizer quando parar. Aqui ele pelo menos precisa um dado. Ele precisa quando parar. E ele por default começa por 1. O passo é 1 e aqui simplesmente identifica como se fosse a parada, tá? Ele começa desde 0. Perfeito? Então esse seria a estrutura do for. Eu vou deixar esse aqui já e vamos fazer a estrutura do while. Então vamos lá na estrutura do while. Vou fazer um arquivo novo. Vou fazer este arquivo novo. Uma vez que eu faço este arquivo novo, eu já posso, vou colocar aqui guardar. E eu vou colocar aqui, como coloquei o outro, eu coloquei loop for. E aqui eu vou colocar loop while. Este aqui onde foi guardado, eu guardei ele, né? Vamos lá, save as, ele está onde? Ixi, ele está por lá, em outro lugar. Do for.py. Eu apaguei, acabei apagando a raiz, perfeito. Aqui eu vou executar ele só para verificar que ele está certo, perfeito. E agora eu vou fazer meu while, beleza? Então agora que eu tenho meu while, simplesmente eu vou fazer... Agora eu vou deixar ele mais grandinho. E vamos fazer a estrutura. A estrutura é bem similar, tá, gente? Simplesmente eu tenho o while. Bem parecida com o condicional, né? Aqui eu tenho a minha condição. 2 pontinhos. E o que eu quero que faça. Mas devo modificar algo aqui para que a condição se cumpra em algum ponto, tá? Essa seria a diferença. Então, por que devo fazer isso? Porque senão ele vai continuar. O que quero que faça, vamos colocar aqui um enter. Mas devo colocar algo aqui para que a condição, ou seja, aqui eu tenho que fazer algo dentro do meu while para que ele mude essa condição, porque ele vai começar sendo true e ele vai parar o ciclo só até ser false. Se a gente deixa algo que for sempre true, por exemplo, a gente coloca while 8 maior do que 5. While 8 maior do que 5, 8 vai ser sempre maior do que 5, então ele vai continuar fazendo muitas vezes, tá? Ele vai fazer sempre. Então a gente tem que colocar, por exemplo, x maior do que, menor do que 5, por exemplo. X menor do que 5, a gente começa com x igual a 0. A gente inicializa esse x lá fora do while. Então ele começa a fazer a operação e talvez eu faça uma operação que está modificando esse x e vai aumentar ele. Então quando x mude desse valor, dessa condição, passa a ser false, o programa automaticamente para, tá? Então eu poderia fazer o mesmo, vamos fazer o mesmo exemplo aqui que eu fiz com for. Você poderia fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui eu usaria, mas esta estrutura, vamos primeiro comentar a estrutura. Ctrl 4 e vou colocar aqui estrutura while, para que fique ali para vocês, que não interfira com o meu trabalhinho. Este seria então o while. Que condição eu colocaria que i menor, vamos colocar ele exatamente como está o for, menor do que 100, por exemplo.
E aqui eu tenho que indentar, então eu queria esta coisa aqui, mas eu vou indentar ela para que faça várias vezes, e aqui colocou print i, deixa eu ver, eu tenho que inicializar i, daí nesse caso, igual a 0, e aqui eu vou colocar i igual a i mais 1, print i. Então aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai inicializar de 0, ele vai imprimir e vai somar um valorzinho lá no i, tá? Então a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que fez no for. Eu vou executar este programinha aqui e vamos ver. Nem i3, eu coloquei aqui i3, sorry. Ali vai fazer a mesma coisa, tá? Perceberam fácil que é? Porque eu preciso que dentro do while se esteja modificando isto para que pare de ser true. Quando ele virou 100, já era. Ele já não fez mais. Certo, gente? Então fica bem legal. Esse me ocorre outro exemplo que é bem clássico, que é, por exemplo, o de uma raiz. Como fazer uma raiz, que seria o problema Ereum de Alexandria. Então eu vou fazer aqui na minha tablet, como fiz o outro, e já voltamos aqui ao programa para fazer ele. Perfeito, gente. Então, para poupar tempo, simplesmente fiz aqui, coloquei organizado como já tinha feito no vídeo introdutório. Então eu coloquei meu fato e minha receita, tá? Então meu fato seria encontrar uma raiz ou encontrar um número x, onde x é a raiz de y se x vezes x é igual a y. E a receita seria o que é conhecido como método babilônico ou de Alexandria. Então, simplesmente a gente tem um algoritmo aqui, temos uma receita, uma estratégia para encontrar uma raiz numericamente. Então, vamos a avaliar esta receita, tá? Então, a gente vai entender ela. Primeiro, então, eu vou fazer com um número que a gente saiba a raiz fácil, por exemplo, 16. Então, isto seria igual a y. Perfeito. E a gente quer encontrar x, mas a gente começa supondo um y, né? Então, a gente vai estimar um y para ser ele automático. Talvez a gente consiga colocar y igual a y médios, que aqui neste caso seria 8, por exemplo, para deixar ele automático já no nosso inicialização. Perfeito. Agora tenho y, eu preciso começar com esse valor e eu avalio y vezes y, a ver se ele é igual a y. Então aqui eu preciso avaliar y vezes y. E se não é, então eu preciso fazer a média entre o y que eu tenho agora e y sobre y sobre y. Então aqui seria y sobre y. E eu tenho agora y mais y sobre y2. Este seria meu novo y. Ou seja, agora eu teria, por exemplo, isto seria y1, 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 y1. Y ele é invariante, porque ele está aqui no problema, tá? A gente vai voltar a variar este y. E aqui, simplesmente, isso seria igual a y2. Então, agora, começo com y2, avalio y2. Aqui, y sobre y2. Aqui, se ele não está perto o suficiente, a gente continua fazendo y2 mais y sobre y2. y2 igual a y3. E a gente faz novamente. Então, vou fazer o exemplo aqui numérico para que fique mais claro. Aqui, simplesmente, eu comecei com 8, né? Eu decidi que esse y seria 8, genericamente. Agora, y vezes y seria 8 vezes 8, que seria 64. Como ele está longe, então eu vou calcular agora 16 sobre 64, certo? Isto aqui é ponto 25. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais afastado para dar espaço.
E aqui então seria 8 mais 0,25 sobre 2 seria meu novo y. Então seria 8 mais 0,25 sobre 2, meu novo y, que seria 4,125. Beleza, e aqui começaria sendo meu novo y. Agora eu vou fazer 4,125 vezes 4,125 para seguir aqui meu... Eu vou colocar aqui em vermelho minha fórmula, né? Eu tenho y, que vezes y sobre y, e aqui simplesmente seria... Vou deixar mais abaixo para que caia bem. Aqui seria y mais y sobre y sobre 2. Perfeito? Para que fique a receita bem redondinha, bem bonitinha. Ali esse verde foi um exemplo, né? Aqui eu estou colocando a coisa já geral. Perfeito, vamos continuar. Outra linha. Então, y vezes y seria 17,015 meia. Agora precisaria então isto não está ainda perto de 16, né, o suficiente. Então eu preciso calcular esse 4,125 dividido, agora, aqui eu coloquei dividido 64, mas não era, e 16 vezes y. Aqui fiz um errinho, só um momento. Era y vezes sobre y, né? Y seria 16, y era 8. Perfeito, 16 sobre 8. Ele é 2. Agora seria 8 mais 2 sobre 2. Vamos ver, 16, 8. Perfeito. Aqui ficaria igual a 2. Esse seria 2, deixa eu ver. 16 mais 2, deu 2. E aqui ficaria 10, aqui ficaria 5. Perfeito. 8 mais 2, 10 e deu 2, 5. Perfeito. Então agora tenho 5. 5 vezes 5, 25. Agora ficaria 16 sobre 5, porque ele não está perto do valor que eu quero. Agora seria 16 dividido 5. 16 dividido 5, que seria meu novo y, seria 3,2. E agora este valor aqui seria 5 mais 3,2 dividido 2. 5 mais 3,2 dividido 2. E a gente aqui tem 4,1. Beleza. Aqui tenho 4,1. Eu vou fazer 4,1 vezes 4,1 vezes 4,1, que vai dar 16,81. Vejam que a gente já está chegando perto, mas ele não está perto o suficiente, né? Vamos chegar pelo menos com uma casa decimal. Então, aqui eu tenho 16 sobre 16,81. 16 sobre 16,81 é 0,9518. E aqui então seria este valor daqui, né? Esse valor mais 4,1 dividido 2. Então seria 16 dividido 16,81 mais 4,1 e 2. Aqui coloquei 16.
Aqui é 4.1. Estou me equivocando ali. 4.1, beleza. Por isso é melhor fazer ele em Python. 4.1. Agora sim, 16 dividido 4.1 mais 4.1 dividido 2. Perfeito, agora a gente tem 4.0012. E agora a gente chegou no valor, né? Porque eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer 4.0012 vezes 4.0012 e vai ficar 16.0 que eu estou fazendo aqui, né? 16.09,5. Então veja só que aqui eu já tenho meu valor, porque eu estava procurando a raiz de 16 e o número é aproximadamente 4. Perfeito? Então aqui vemos um detalhe que é interessante de enxergar. Que tanta resolução eu quero na minha resposta. Se eu peço para que ele seja igual a 4, ele nunca vai ser igual a 4 porque ele vai convertir. Mas, por exemplo, aqui a gente decidiu que se tínhamos duas casas decimais, estava certo. Então, como poderíamos fazer com essa estratégia de resolver nosso problema? Então, olha só. Eu posso colocar aqui um while. Vamos colocar com outra cor. Vamos colocar com este verdinho. Vou usar um while. Eu vou colocar uma tolerância. Tolerância menor do que maior. Porque sempre teria que ser maior a 0,001, por exemplo. Poderia colocar mais zeros porque eu vou fazer ele programando, né? Posso ser um pouco mais exato. Então veja só que tolerância sempre vai ser maior. E tolerância que seria? Eu vou chamar tolerância simplesmente to, seria igual ao valor absoluto, talvez, de esse número estimado y menos meu número que eu... Ah, já sei. Aqui pode ser y vezes y menos y, por exemplo. Então já ficaria show, porque se, por exemplo, aqui eu estou subtraindo este, seria, por exemplo, 4.0012 menos vezes 4.0012 menos 16. Aqui a gente vê que 16.0096 menos 16. Aqui, segundo esse critério, ele ainda precisaria fazer mais uma iteração, porque a gente não chegou na tolerância, certo? Mas aqui a gente decidiu que eram só duas casinhas decimais. Aqui a gente decidiu que eram mais. Então, perfeito, eu tenho um tom que eu vou inicializar lá fora, que seja maior. Então, para ele entrar, eu vou atualizar aqui e deixar ele embaixo, né? Perfeito. Então, eu vou fazer minha operação e ele tem que se atualizar. Agora, eu vou escrever que eu tenho que alimentar esse código com alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui y igual a 16. Eu posso pedir ele para o usuário. Então, pedir. E aqui eu vou colocar já imediatamente y igual a y sobre 2. Perfeito. Agora eu preciso um valor inicial para todo. Tá? Então eu preciso inicializar todo lá fora. Então eu vou colocar aqui tolerância, todo, igual a um número maior, eu vou colocar aqui, ele vai entrar, vai ser inicialmente igual a 1. Então ele entra no while porque isso é verdadeiro, né? Perfeito. Enquanto esse seja maior, vai ser, se ele for menor do que esse 0001, ele vai sair. Perfeito. Eu vou trocar a cor disto para não confundir com o que está lá em cima. Perfeito. While, então, o que eu preciso fazer? Simplesmente, ó, eu vou colocar este algoritmo.
igual. Vou colocar aqui, simplesmente para avaliar primeiro. Vou fazer bem a receita que está, começar com valor estimado e fazer y vezes y igual a y. Então, aqui eu vou pedir para ele fazer y vezes y. Y vezes y. Ele vai avaliar, então, deixa eu ver. Ele avalia aqui com este carinha. Todo igual a isso. Perfeito. Ele entra e avalia. Ele já vê se ele está perto. Se não está perto, ele continua. Então, essa condição já está fazendo o trabalho. Perfeito. Agora, o que mais posso fazer? Simplesmente precisaria, se ele não, ele atualizou ali, mas ele continua, então o while continua, né? Então, vamos a pedir para ele fazer o seguinte. Y igual, eu vou fazer um refresh nesta variável, né? Que estava inicialmente. Então, seria y igual a y mais y sobre y. Que seria esta formulinha que eu coloquei aqui. Y mais y sobre y sobre 2. Perfeito. Agora ele faz isso. Depois ele retorna e faz novamente o toll. E ele faz isso. Novamente ele retorna, faz o toll. Novamente retorna e faz o que precisa ser feito, né? Só que a gente está renovando todo aqui e a gente está renovando y aqui. Quando ele fechar, quando ele sair, então isso aqui tem que estar indentado para a direita, porque ele pertence ao while. Se ele sai do while, eu preciso colocar aqui print. Essa seria a raiz. Porque quando ele sai do while, a gente já encontrou a raiz. Então veja só que o problema aqui, fazendo na mão, até eu me embananei um pouquinho fazendo ele, mas veja só que a receita não tem erro. E a gente já consegue fazer simplesmente com o while. Então vamos voltar lá no Python e vou implementar ele. Voltamos aqui, gente, no nosso Python. Então agora eu vou implementar nosso problema da raiz. Então, como seria? Aqui com a estratégia que a gente colocou, simplesmente eu colocaria... Vamos aproveitar essa parte do básico que a gente estava pedindo um número, né? E vamos pedir um número também para a raiz, né? Vamos pegar só um pedacinho. A raiz. Vamos pedir um número, aqui seria o número y, né? Escreva o número que você sempre sonhou conhecer a raiz. Fechamos e ali já foi pedido, fechou o input, fechou o aqui não seria int, aqui seria float, porque a gente vai fazer um número qualquer, né? Só queremos a raiz de um número positivo. Então, escreva o número que sempre sonhou conhecer a raiz. Perfeito. Agora, vamos inicializar. Então, ali já eu tenho meu y, então eu vou fazer meu y é igual a y sobre 2. Perfeito. Eu já tenho meu y. Agora, eu vou inicializar a tolerância como igual a 1. Perfeito. E agora eu coloco meu while. Então, meu while seria simplesmente aqui, coloco while e coloco minha condicional, que seria tolerância, toll, maior do que ponto, eu coloquei 001 aqui, né? Perfeito. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho maior para que vocês vejam bem. Perfeito. 00, aqui eu coloquei outro 001, beleza. Aqui eu coloco 2 pontinhos e vou indentar. Agora eu vou colocar tolerância igual a valor absoluto de y vezes y menos y. Perfeito, já tenho tudo y, tudo. E agora eu vou colocar y é igual
a y mais y sobre y mais o meio, né? Então, o promédio disso. Aqui seria mais e o 2. E fechou. Esse seria meu ciclo. Y vezes y, sim, bem simples. E agora simplesmente vou colocar print y. Print y no y. Perfeito. Agora vamos rodar este assunto para ver se ele vai. Então, vamos lá. Eu vou rodar ele e vou deixar aqui grande onde que ele está se focando. Então, escreva o número que você sempre sonhou conhecer a raiz. A gente fez uma tentativa com 16, então vamos colocar 16. Vou dar um Enter e ele já dá a raiz com muitas cifras significativas. Está super bom. Mas eu poderia fazer alguma coisa mais complexa, né? Poderia comparar aqui com minha calculadora. Por exemplo, vamos colocar aqui um número bem estranho. Vezes ele mesmo. Só para conferir. Ctrl C, Ctrl B. Por exemplo, esse seria esse número. Beleza, vamos fazer um número maior, talvez. Vamos fazer de 125 é óbvio, né? Vamos aqui fazer. Vamos a colocar de raiz de 125. Perfeito, 125 seria 125 raiz. Ele seria 11, 18, 0, 33. Estou aqui fazendo uma calculadora, super bom. Eu vou executar novamente. E daí você pode fazer em casa e brincar com qualquer número, né? Sei lá, 250. Daí ele faz a raiz, gente. Veja só o simples que foi fazer este programinha. Só porque eu tinha uma estratégia. Veja só o difícil que era fazer ele na mão. Mas agora ficou muito fácil simplesmente implementando aqui com o nosso while. Por exemplo, às vezes quando você não sabe se isto vai convergir, é interessante colocar um for aqui, certo? E deixar o while dentro do for. Deixa tudo dentro do for. E aqui a gente coloca print excedeu o número de iterações. Que isso às vezes, não sei se vocês já fizeram alguma coisa, por exemplo, in range. Aqui vamos colocar limite de 10, por exemplo. A gente vai colocar o limite de 10. O valor, aqui, o valor ficou em... Eu vou fazer outro print aqui e vou colocar o y como fechou, tá? Então, simplesmente aqui eu limito para que seja 10 vezes que é feito isso. Então, por exemplo, eu vou inicializar ele. Aqui em range, faltou os dois pontinhos. Então eu vou colocar 125. Excedeu o valor. Então eu fiz 10 iterações e ele excedeu o valor. Olha só. Excedeu o número de iterações. Percebem como fica legal? Então, por exemplo, às vezes quando a gente não sabe quantas vezes vai acontecer alguma coisa. Eu deixei aqui para ver. Vejam aqui. Excedeu o valor, ele fez as 10 iterações, mas eu limitei como um for, por exemplo, o número de vezes que eu ia fazer isso. Então veja só, simples que fazer alguma limitante. Por quê? Porque o while, se a gente não sabe que vai convergir, normalmente ele pode ficar infinito e bloquear nossa máquina. Então quando ele vai fazer isso, você pode ir aqui no stop. Se ele não parou, então você vai no stop, você força uma parada, aqui também pode ser.
você pode forçar que ele pare de fazer aquilo, não precisa fechar o Spider. Simplesmente você limita ele quantas vezes vai ser feito, e às vezes tem programas que, por exemplo, limitam a 1000 vezes ou 100.000 vezes o número de iterações que é feito para proteger sua máquina de não fazer muitas operações e ocupar muito a memória para que você consiga fazer outras coisas em segundo plano, né? Então, bem só fácil que era fazer toda esta parte básica, né? Fazer então o básico, uma introdução de como pensar computacionalmente. A gente viu o básico, condicionais, e a gente viu finalmente os ciclos. Então isso ali fecha todo o básico. É o mais importante a gente saber. Vocês podem fazer diferentes brincadeiras, porque todo isso que a gente acabou de fazer é os princípios para fazer muita coisa, gente. Então, espero que tenham gostado do vídeo, e na próxima eu vou começar a trabalhar com outras livrarias. Eu vou lhes explicar NumPy, vou lhes explicar SumPy, que é matemática simbólica, e outras coisinhas. Então, depois a gente se vê nos outros vídeos. Tchau, tchau.